Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui para dar continuidade no nosso diário espiritual. Nós estamos hoje no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3 e 4. Marcos, capítulo 3 e 4. Vamos pedir então ao Espírito Santo que possa nos preencher, que possa falar ao nosso coração, que o Espírito Santo possa nessa manhã, nesse dia, possa nos preencher com a presença, com a graça, com a força que vem do alto e que nos dê, Espírito Santo, visão espiritual para que nós possamos então mergulhar na Tua palavra, na palavra de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos. Começa falando aqui do homem da mão seca, Naquele dia de sábado, onde... Vamos entrar aqui, Vamos começar lendo, porque eu não estou lendo os 2 capítulos inteiros por causa do tempo do vídeo, Mas vamos aqui entrar para a gente se contextualizar e a gente vai pegando aqui alguns versículos para que a gente possa ir mergulhando na palavra de Deus. Lembrando que o nosso propósito, nosso objetivo depois que você assiste o vídeo, você vai pegar a palavra, vai ler inteira, vai rezar com a palavra e fazer suas anotações, não é? Então, começa assim, no versículo 3, capítulo 3, aliás. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu a mão, ele estendeu-a e a mão ficou curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Então a gente já começa vendo Jesus mais uma vez no contexto aqui da sinagoga, Jesus que está também mais uma vez no dia de sábado, e aqui o sábado mais uma vez confrontado, Nós vemos aqui essa lei dos judeus que vai sendo confrontada. Por quê? Porque existia um legalismo ali que não cabia dentro dos planos de Deus, que não cabia ali na pessoa de Jesus que veio nos revelar o rosto do Pai. Então, olha, a lei do sábado, a lei do sábado, a lei do sábado, Jesus vem dizer: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, Então, o Senhor que tinha dito já que o sábado foi feito para o homem, a gente viu isso ontem, O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eu vou dizer, meus irmãos, que eu fico às vezes assustada com alguns cristãos no nosso tempo que vivem esses mesmos rigorismos daquela época, Nós não estamos aqui falando de santidade, nós estamos falando aqui de ser santos, nós estamos falando de rigorismos vazios, Então, pensa no que é isso. Então, Jesus vai aqui corrigindo a rota, não é por aí. E Jesus, ele é a verdade, e ele não tem medo da verdade. Jesus não tem medo da verdade. E ali ele diz ao homem: estende a mão do homem fica curada, e o povo já fica assim, apavorado, Vamos lá então. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, seguia-o uma grande multidão vinda de todas as partes. Ali começou a seguir Jesus, começou a querer ouvir, porque Jesus tinha uma palavra nova, Jesus tinha uma palavra diferente, Jesus tinha autoridade, e aquilo tudo foi chamando a atenção das pessoas. Também as curas, os milagres que Jesus realizava. Então ele ordenou seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Ele subiu na barca e mais uma vez ele vai pregar aqui da barca, A multidão ali na praia e Jesus prega da barca, Curou a muitos, no versículo 10 vem dizer, de modo que todos que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar,
quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Esse versículo me chamou muita atenção também. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Se o Senhor nos chama, nós precisamos responder a esse chamado. O Senhor chamou os que ele quis, e bendito seja Deus se o Senhor está te chamando. Bendito seja Deus se você está escutando o chamado do Senhor. E aí, quando vem dizer que ele chamou os que ele quis, diz, e foram a ele. Nós precisamos ser dóceis e nós precisamos ir a ele. Nós precisamos nos abrir ao chamado de Jesus e ir a ele, né? Espontaneamente. E ali, ele escolhe os 12, né? Ele separa os 12 apóstolos, na continuidade aí nos próximos versículos. E por fim, aí no versículo 3, ele vem falar do pecado contra o Espírito Santo, né? Que muitos ficam temerosos, meu Deus, todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eles diziam ali que Jesus estava expulsando os demônios por Belzebu, né? E Jesus vem dizer, olha, toda blasfêmia vai ser perdoada, mas o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Por quê? Porque eles diziam que era pelo demônio, pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsava os demônios, né? Mas não reconheciam que nele estava a força do Espírito Santo, né? Então, muitas vezes a gente vê uma obra, e às vezes até uma obra de Deus, a gente acontece no meio de nós, né? Situações ali que são do Espírito Santo, que são de Deus, e que muitos dizem, não, isso não é de Deus, e as pessoas repelem, né? Nós vimos acontecer muito isso nos inícios da renovação carismática, por exemplo. Muitos não. A gente entende que as pessoas não entendiam, compreendiam o que estava acontecendo, né? Mas muitos foram duros em excesso, né? E lançaram ali um julgamento inicial. Não estou dizendo que as pessoas pecaram contra o Espírito Santo, porque eu não sei o que estava no coração das pessoas. Mas muito provavelmente muitas pessoas blasfemaram até contra o Espírito Santo ali, né? Por dizerem palavras às vezes excessivas em relação àquilo que não se conhecia. Não, isso não é de Deus, esse povo aí levantando a mão, falando coisa que ninguém entende. Não é? E de repente ali foram passando os anos e Deus mesmo foi confirmando ali no coração da igreja, né? Deus foi confirmando ali que era Ele que suscitava, que era algo suscitado pelo Espírito Santo, a ponto, né, de passando pelos papas, nós chegarmos no tempo onde nós estamos. Todos os papas foram nos confirmando, né? Paulo VI já nos confirmou, já bem no inicinho, e aí todos os outros papas, o nosso longo pontificado de São João Paulo II, João Paulo II nos confirmou de uma forma maravilhosa também. E estamos aí no Papa Francisco, que tem dito que a renovação carismática católica é uma corrente de graça na igreja e para a igreja. E tem pedido que a renovação leve a graça do batismo no Espírito para toda a igreja. É o mandato do Papa Francisco, né? Para nós. Então, não estou falando aqui, esse evangelho não é para falar da renovação, mas eu fiz esse parêntese para a gente tomar cuidado. Assim como a obra de Jesus ela era autêntica, e os homens da época não a aceitaram, nós temos que tomar cuidado para não ficar julgando rápido demais, não julgar depressa demais as coisas que o Espírito Santo vai realizando dentro da igreja, né? Nós corremos o risco de blasfemar aí contra o Espírito Santo, e aí a gente entra naquilo que é o mais grave contra o Espírito Santo, né? Que é não desejar a conversão, não querer a conversão, não querer abrir o coração para a graça de Deus, não deixar Deus agir na nossa vida, né? Resistir ao Espírito Santo. Não, a gente tem que resistir ao mal, a gente tem que resistir, né, ao pecado, e não à ação do Espírito Santo, né? Então, vamos deixar que o Senhor nos conduza. E depois aparece lá a mãe e os irmãos de Jesus, lá no versículo 31, e aí Jesus corre o olhar para a multidão e diz: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus faz isso para dizer que a missão, ela muitas vezes ela é mais importante, né? A missão nos impele e nos dá o cêntuplo, né? De pais e de mães e de irmãos, né?
A missão nos proporciona isso. Não significa que a gente se divorcia da nossa família, que a gente menospreza a nossa família da qual nós viemos por causa da missão. Não é isso, né? Mas significa que nós recebemos 100 vezes mais. Aquele que deixa o seu pai, aquele que deixa a sua mãe, aquele que tem coragem de se lançar na missão, ele acaba recebendo uma nova família, né? Mais numerosa. Ele vem da sua família, ele ama a sua família, mas Deus o impele a uma família maior. É isso que a missão faz conosco, foi isso que a missão fez com Jesus, né? A gente entra então no capítulo 4, começando aí com as parábolas do reino. Então a gente entra na parábola do semeador. Jesus é o semeador que semeia essa palavra, né, nos corações. Ele estava ali diante da multidão, ele continua diante de uma multidão, de uma humanidade inteira, e a palavra de Deus continua sendo semeada. Essa palavra pode cair à beira do caminho, ouve, né? Você ouve, mas aquele que ouve, mas vem logo Satanás e tira do coração, ouve com desatenção, ouve com falta de zelo, ouve não querendo mesmo se comprometer com a palavra, facilmente Satanás tira essa palavra do coração. Existem aqueles que recebem em lugares pedregosos, né? Falando aqui da terra do coração, recebe até com alegria a palavra, mas é aquela alegria superficial, né? É aquela disposição superficial. Não deixa a palavra criar raízes na sua vida, então facilmente ali essa palavra vai morrer nesse coração, porque ela não tem raízes, né? Porque são inconstantes. Outros recebem entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e tornam infrutífera. Recebe a palavra com grande alegria, deseja essa palavra, entende até o valor da palavra, mas não tira da terra do coração as coisas do mundo. Quer viver com a palavra e com as coisas do mundo, mas as coisas do mundo sufocam a palavra, não dá. Não dá para viver as duas coisas ao mesmo tempo. Aqueles que recebem a semente já em terra boa, escutam a palavra, acolhem essa palavra e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Né? Então essa é a terra que nós desejamos ser. Aqueles que ouvem a palavra, recebem a semente numa terra boa, né? Prepara o coração, vai arrancando do coração pedregulho, vai arrancando do coração os espinhos, vai arrancando tudo aquilo que não provém de Deus do coração, aduba a terra. Não, Senhor, eu quero essa palavra, eu quero que essa palavra dê fruto na minha vida, se compromete com a palavra, né? Essa palavra dá muito fruto. 30, 60 e 100 por um. E aí Jesus continua com outras parábolas, né? Jesus vem dizer que não há nada de oculto que não deva ser descoberto, nada de secreto que não deva ser publicado. E o Senhor continua dizendo que com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Pois aquele que se tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. E Jesus, então, vai dizer daquele que lança a semente brota, ela cresce sem o perceber, né? Que assim também é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é semeado, ele está entre nós, e as coisas vão acontecendo, o reino de Deus vai crescendo, né? Sem que a gente perceba muitas vezes, né? De uma forma natural, assim como a planta, ali a semente semeada, ela cresce. Todo dia você dá uma olhada ali, parece que quase que não tem diferença, né? Do dia anterior. Mas ao longo dos dias, aquela semente então se torna uma planta, não é? E depois ali surgem os grãos, né? Comparando aqui com o milho, surgem os grãos e ali chegou o tempo da colheita. Assim acontece também no reino de Deus. A gente precisa ter paciência, né? Às vezes a gente está trabalhando na obra de Deus, a gente quer que tudo aconteça assim, do dia para a noite. Eu semei hoje, amanhã eu quero ver a planta crescida e depois de amanhã eu quero fazer a colheita. E muitas vezes não é assim, muitas vezes a gente tem que ter uma paciência de esperar crescer. Muitas vezes a gente tem que ter paciência para chegar o momento da colheita. Mas os que plantam entre lágrimas, os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria, diz a palavra de Deus. Vamos ser perseverantes, né? E vamos lá então, no versículo 31. O reino de Deus, ele é como o grão de mostarda. Quando é semeado, ele é menor de todas as sementes, mas depois de semeado, ele cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. E estende-se de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra, né? Fazendo a comparação aí com o grãozinho de mostarda, desde então, né, eu tenho já há muitos anos, alguns grãozinhos de mostarda ali.
separados, para que eu me recorde disso, né? Para que eu me recorde que por menores que as coisas pareçam, as coisas de Deus pareçam, que o reino de Deus pareça, ele é capaz de tornar-se ali uma grande hortaliça, de modo que as aves possam se abrigar à sua sombra, né? Da mesma forma quando fala da fé, que a fé é como um grão de mostarda, não é isso? Então, se tiver a fé, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, arranca-te daqui e planta-te ao mar, e assim será feito. A tempestade acalmada, vão lá no 35. À tarde daquele dia, disse-lhe, passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Veio uma grande tormenta, o povo ficou apavorado, Jesus estava dormindo. No 39 vem dizer, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Mesmo aqui, porque eles o despertaram, né? Jesus não acordou por causa da tempestade, não, que ele estava dormindo, sono tranquilo. Mas aí, mestre, o senhor não se importa, não? Acorda. Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se uma grande bonança. E ele disse, como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu me sinto muitas vezes como esses apóstolos. A gente não pode aqui criticar, né? Dizer assim, eles eram sem fé mesmo. Quem somos nós, então? Muitas vezes eles tinham muito mais fé que nós, porque no primeiro balançadinha que o barco da nossa vida dá, a gente fica apavorado, não é verdade? Talvez você diga assim, não, Charnel, eu não fico não. Eu fico tranquilo quando a coisa aperta. Bendito seja Deus pela sua vida. Porque eu muitas vezes fico apavorada mesmo. Na hora que começa a tempestade, que o barco vai se movendo, eu falo, Jesus, salva-me. E ele vem e acalma a tempestade, né? Ele acalma a tempestade, fala assim, calma menina, que medo que é esse? Eu não tô no barco? Calma, não precisa ficar apavorada, né? E aí a gente acalma o coração, a gente fica meio espantado e fala, nossa, olha o que Jesus realizou na minha vida, bendito seja o Senhor, né? Então, é isso, a palavra de Deus vem trazer essa realidade para nós hoje, né? Nós continuamos fazendo as anotações no caderno, não se arrefeça, hein, gente? Não se arrefeça, temos lá o nosso caderno, deixa eu tirar minha caneta daqui. Temos lá o nosso caderno, a gente anota aí a data, né? A gente anota o dia de hoje, a gente coloca aí Marcos 3 e 4 e a gente vai fazer aí as anotações. Promessa, ordem, princípio eterno, como mensagem de Deus para mim hoje, como aplicar em minha vida. Vamos lá, eu perdi a passagem aqui, louvado seja Deus. Marcos 3 e 4. Encontrei princípio eterno aí no versículo 29. Todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Misericórdia. Encontrei também princípio eterno aí no versículo 24 do capítulo 4. Pode ser, meus irmãos, que vocês encontrem aí outras promessas, você pode encontrar ordem ou outros princípios eternos. Se você encontrar, anote, né? E anote aí a mensagem de Deus para você nesse dia. Como que você vai aplicar essa palavra nesse dia, hein? Deixa Jesus falar no seu coração. Peçamos ao Senhor a graça dele sobre nós, peçamos a intercessão da Virgem Maria para que nós perseveremos na palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos aqui estudando juntos a palavra de Deus, mas nós continuamos unidos em oração, continuamos unidos no nosso propósito, continuamos unidos na graça de Deus. Um coração anima o outro, já nos ensinava São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.